Olá, queridíssimos alunos do Estado de São Paulo, queridíssimos professores, estamos aqui para mais uma aula do Menu de Conteúdos. Eu sou o professor Mauro Marcel e vocês estão convidados para ingressar no maravilhoso mundo da literatura. O título desta aula é de Soneto em Soneto. Sim, vamos falar de soneto e vamos falar de muita literatura. Hoje vai ser uma aula bem legal, viu? E as propostas de atividades que envolvem esta aula são bem bacanas também. Por isso, eu chamei a minha grande amiga, a professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Tudo bem, professor Mauro, eu agradeço ao convite, né, aos professores, alunos que sempre nos acompanham, e eu tenho a impressão que essa aula será uma viagem, porque de soneto em soneto eu estou aqui curiosa para saber que viagem é essa, hein, professor Claro, Mauro? eu não ia falar de soneto sem chamar você aqui, né? Então, vamos Sinto honrado. para organizar a aula, vamos falar das habilidades de hoje, né? Então, vamos colocar na tela, vamos lá direitinho, organizar, Vamos às bacana, habilidades, as habilidades. os conteúdos. Isso, vamos lá, olha só. O objetivo da aula é participar de processos de produção individual ou coletiva a partir da análise de sonetos trabalhados em sala de aula. Ou seja, vamos trabalhar alguns sonetos aqui, né? E vamos levar algumas propostas, alguns debates para os alunos. E as habilidades que vamos desenvolver, a habilidade no caso, né? Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na leitura, escuta, considerando a construção composicional e o estilo do gênero, ou seja, bem bacana. Eu acho interessante, professor Mauro, essa questão de trabalhar ou de forma individual ou coletiva um soneto. Então, será que dá para produzir um soneto de forma coletiva? A ideia é assim, a gente vai fazer essa aula e tem bastante proposta com o seu professor para trabalhar com você sobre como elaborar sonetos, produzir sonetos, ler sonetos. Então, assim, a ideia é que depois dessa aula você se sinta motivado a pesquisar, produzir ou descobrir novos poetas, novos escritores ou não. Porque é o direito que você tem, li, não gostei tanto, mas a ideia é mostrar que sonetos, literatura, mas hoje, no caso soneto, é uma coisa divertida pra caramba. Falar isso, professora, quando você pensa em soneto, você pensa em algum poeta específico, lembra de alguém? Você estava aqui falando e eu estava exatamente pensando nisso, né? Na questão do que inspira a gente a gostar tanto de soneto. A minha leitura em Vinícius de Moraes, claro. Nossa, minha mãe Vinícius de Moraes, né? Minha mãe tinha um livro, na estante eu pegava e ficava lendo, eu fui me encantando por Vinícius de Moraes, né? Soneto do Amor Total e outros sonetos. Eu fui me encantando por aquele esquema, não só pelo esquema, mas pelo que trazia. Soneto de Amor Total? Sim. Nossa, muito lindo aquele soneto, né? Olha, uma dica para você, olha, podia dar uma pausa agora na aula, dá uma pausa e pesquise. Soneto de Amor Total, indicação da professora Tayana. Inclusive, professor Mauro, na biblioteca da escola tem, né, a antologia poética de Vinícius de Moraes, tem vários livros, tem coleções. Mas é fácil, se você tiver com acesso à internet indo fácil, você consegue, Soneto de Amor Total, Vinícius de Moraes. Aproveita e pesquisa o meu favorito do Vinícius de Moraes é Soneto de Separação. Tá, Nossa, eu lembro vagamente. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a espuma, e da noite e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Eu estou confundindo todo, mas é por aí. Mas o que é um soneto? Um soneto é aquela estrutura poética com 14 versos, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. Volta para mim, por favor, por enquanto. 4, 4, 3, 3, por quê? São 4 versos, espacinho, 4 versos, espacinho, 3 versos, 3 versos. 4, 4, 3, 3. Então, o que acontece? Cada verso tem 10 sílabas poéticas e tem uma sequência de rimas, né? Tem aquela coisa, o primeiro verso rima com o quarto, o segundo com o terceiro e vai se encadeando. Mas, gente, olha, é bacana saber disso, mas bacana é ler e se divertir lendo, porque é muito bacana. Então, professor Mário, se eu pegar lá um poema e eu ver que tem 4, 4, 3, 3... Em tese é um soneto. A estrutura é essa. Basicamente, tem uma forma para isso. A forma é o quê? Você pega lá um formato que surgiu no século XV e XVI, com um cara chamado Petrarca lá na Itália. Por isso o nome soneto, que vem do pequeno som, né? Que seria um sonzinho, um pequeno som, um soneto, um pequeno som. Ele delimita, né? Dá aquela delimitação. Exato. É pequeno, mas tem um conteúdo, né? Então, muito provavelmente, se você encontrar um poema que tem 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos, é um soneto, lembrando que verso é a linha do poema. Aí sim, agora na tela, a definição de soneto que eu trouxe para vocês, olha só. O soneto, do italiano soneto, pequena canção, ou literalmente pequeno som, é um poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são constituídas por 4 versos cada uma, chamadas de quartetos, e as 2 últimas compostas por 3 versos cada uma, os tercetos.
A forma mais comum é a que contém 10 sílabas métricas por verso, classificando-se como decassílabo, geralmente com acentuação rítmica na sexta e décima sílabas. Verso heróico, ou na quarta, e oitava e décima sílabas. Verso sáfico. Aí começa a ficar meio confuso, né? Meio complicado, né? Verso heróico, verso sáfico, Isso. é verdade. Os sonetos costumam ter uma estrutura semelhante. O texto começa com uma introdução, isso é importante. O texto começa com uma introdução que apresenta o tema, seguida de um desenvolvimento das ideias e termina com uma conclusão que aparece no último terceto. Essa é, em geral, a estrofe decodificadora do seu significado. Ou seja, a ideia é, você vai ler sonetos, pode voltar para mim, por favor, você vai ler sonetos, o cara tem uma ideia, introduz lá na primeira estrofe, como se fosse o primeiro parágrafo, introduz lá na primeira estrofe. E vai desenvolvendo nas demais estrofes e conclui com um verso heróico, um verso maravilhoso, um verso que fecha toda a ideia do soneto. Essa é a ideia. E olha, gente, soneto não é uma coisa tão antiga, não. É antiga, no caso, ultrapassada. Não é uma ideia ultrapassada, porque a gente tem poetas do modernismo, o Vinícius de Moraes, da professora, né? Sim, É um poeta ele fez bossa nova, Vinícius de Moraes, vale a pena dar uma lida, dar uma pesquisada na obra desse cara. Carlos Drummond de Andrade fez sonetos, Manuel Bandeira, todos poetas e escritores do século XX. Então, é bem bacana você pesquisar. E o que é a ideia agora? Nós não vamos cansar vocês, mas a ideia é que a gente fizesse uma viagem ao longo dos séculos, através de alguns sonetos. Viu, professor Mauro, só podia fazer um adendo enquanto Claro. isso? Em relação à metrificação, às vezes o aluno fica com aquela curiosidade, né? O ritmo, como se dá o ritmo do poema, no caso do soneto, precisa dar uma estudada um pouquinho na metrificação, né? Pode parar depois dar uma estudada, uma pesquisada, mas quem gosta muito de música é o toque, a batida musical, e você vai ver as sílabas poéticas, é a batida, né? Sabe que dá ritmo. Só para o aluno não se perder. Pegando muito a métrica, porque às vezes a gente fica tão perdido em ficar prestando atenção na métrica, naquele ponto, que esquece a coisa mais maravilhosa, que é o conteúdo, né, do soneto. Então, olha só, a métrica, sim, 10 sílabas cada verso. Aprofunde com o seu professor, ele vai te mostrar direitinho. Tem vários livros que falam sobre isso. Uhum. O ritmo, né, onde tem a sílaba mais forte, a sílaba tônica dos versos, isso existe também. A gente leu a respeito agora há pouco, né? Mas, gente, o conteúdo. E cada época trata do soneto à sua maneira. O primeiro grande sonetista da língua portuguesa, que trouxe o soneto para Portugal, né, para a língua portuguesa, foi Camões, na tela. Um poema de Camões do século XVI. Leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso. Entre rubis e pérolas, doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Esse soneto é bem bacana porque ele fala sobre os atributos que a mulher amada tem e faz se apaixonar por ela, né? Traz amor para ele. E o fato de ela ter equilíbrio. Estamos falando no período do Renascimento, né? Um período mais ligado ao racional. Então, Camões ele é bem racional. Ela é deleitosa, ela é um paraíso, doce riso, neve, ouro, ou seja, ela é equilibrada. Você tem um equilíbrio ali. Bem bacana, né, o Camões. O Camões é famoso por aquele soneto de amor, né? Amor é fogo que arde sem se ver, que é um soneto também. É ferida que dói e não se sente. Agora trouxe século XVI, passou século XVII. Gregório de Matos aqui no Brasil, olha só. Anjo no nome, na tela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem o anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo, que me tenta e não me guarda.
Este soneto é diferente. Ele é diferente por quê? Porque, neste caso, a mulher já não tem equilíbrio. Ela é um anjo. Mas ó, estamos falando de um período barroco. Pesquisa barroco. No período barroco, existe conflito entre o sagrado e o profano, entre o espírito e a carne, entre o céu e o inferno. Ou seja, ela é um anjo. Anjo é sagrado, mas ela tenta. É um anjo que causa tentação. Então, olha, na mesma forma, a forma que a professora falou, né? Sim, né? Conseguimos falar de maneira de outro assunto. E é claro, gente, à medida que os sonetos vão se desenvolvendo ao longo dos séculos, talvez converse um pouquinho mais conosco. E se esse soneto do Camões ou o soneto do Gregório de Matos não conversou com você, talvez outro converse. Por exemplo, tem um muito famoso, um sonetista famoso que não é da língua portuguesa, William Shakespeare. Ele é famosíssimo pelas peças dele, mas ele é também muito famoso por ter escrito sonetos maravilhosos. Pesquisem. Olha, faz o seguinte, dá uma pausa no texto, no vídeo agora, se possível. Dá uma pausa e pesquisa Soneto 18 de William Shakespeare. É o soneto mais famoso de William Shakespeare. Quer ver? Vou dar uma pausa agora. E aí? Pesquisou? Se não, pesquisa depois. Você vai gostar pra caramba. Muito bacana esse soneto 18 do Shakespeare. Eu tô aqui olhando, até tô pensando nesse anjo no nome, né? Então o nome é de anjo, mas não é tão anjo assim. Já é uma outra visão da mulher. O nome dela é Angélica, né? Vem de angel, anjo, de né? Angel, mas me anjo provoca. Anjo na cara. Me faz pecar. É bonita. Essa relação com a igreja tentação, também. Essa relação com a igreja também era muito Exatamente. nessa época, É um anjo, mas olha, só parece boazinha. Me leva para as tentações. Barroco. Agora, no período conhecido como arcadismo, já no século XVIII, temos o poeta chamado Boccaccio, que também é de Portugal, assim como Camões, e ele é o segundo grande sonetista da língua portuguesa depois de Camões. Então eu trouxe para ele, olha, um soneto, eu trouxe para vocês, né, um soneto que expressa muito o que era o período Arcade, né? Valorização da natureza, fuga da cidade, busca por valores mais harmônicos e contato com o campo. Então, olha só na tela, Convite a Marília. Olha que bacana esse soneto de Boccaccio. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis, as aves de mil cores. Adejam entre zéfiros e amores, e toma o fresco tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo, destes alegres campos a beleza, dessas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Então, olha, quando você pensa que um poema é o barroco, né? Um soneto. O barroco, Angélica, né? É o que a mulher causa a tentação. Já nesse, ele está convidando a Marília ao campo, a curtir com ele o ambiente natural, né? Notar as perfeições da natureza. E a mulher aí não é uma tentação. A mulher aí é o grande amor da vida dele. É uma companheira, né, nesse caso. Isso. E essa palavra, professora, é bacana ter falado companheira. Porque é isso, é uma companhia. Porque Sim. Esse amor do Arcade é um amor puro, um amor do campo. Viver uma vida tranquila. No Brasil também tivemos isso, né? Tem o Cláudio Manuel da Costa, fez um parecido. Olha que uma época diz muito Sim, eu estou pensando bem nisso, professor Marco. Quanto à época, né, faz a gente viajar e pensar. Por exemplo, o autor, o escritor, ele tem uma identidade própria, sim, uma escrita própria, mas a época que ele vive, o ambiente que ele vive, permite ele ter ali, seguir uma estrutura muito objetiva daquele momento, né? Ela se manifesta na escrita. A manifestação da época no soneto, né? Sim. E claro, gente, havia outras estruturas poéticas, mas nós estamos caminhando de soneto em soneto, né? Porque é bacana perceber como uma única estrutura é possível tanto conteúdo. Mas se você for pesquisar o Boccaccio, você vai encontrar outras formas de literatura nele, outros tipos de poema, né? Assim como Camões, assim como outros poetas, claro. E olha só, um brasileiro do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa, na tela. Torno a ver-vos, ó montes, o destino aqui me torna a pôr nestes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou, entre almendo, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino.
Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Olha, esse soneto tem uma história bem bacana. Uma história bacana não, né? Ele caiu no vestibular, ele caiu no Enem. Então, ou seja, o soneto é importante saber, porque o que acontece? Como tem uma estrutura completa, né, e ele é pequenininho, né? E tem tanto conteúdo naquela pequena estrutura, os vestibulares usam bastante, bastante mesmo. E, olha, eu devo admitir que os meus sonetos favoritos não pertencem ao Vinícius de Moraes, nem ao Carlos Drummond, nem ao Manuel Bandeira. Ah, Tem uma é? escritora portuguesa, professora Tayana, conhece a Floribela Espanca? Sim, conheço, claro, conheço. Gente, essa que deliciosamente, eu falo dos poemas dela, poemas deliciosos essa mulher. Gente, qualquer coisa que ela faz, eu sou apaixonado. Pesquisa, Floribela Espanca. Aqui a gente não dá para falar da vida do escritor, Ela né? é bem sentimental, né, professor Mauro? Ela as incrivelmente. questões da alma. Eu sou uma pessoa bem racional. Mas os poemas da Floribela Espanca, elas trazem alguma coisa na gente que é diferente, Nossa, eu pensei que você fosse mais revoltado, assim, né? Eu gosto bastante. Todos os poetas, em geral, todos, eu estou generalizando, né? Mas todos os grandes poetas da língua portuguesa, em algum momento, se debruçaram sobre uma estrutura de soneto. Por isso que é bacana falar sobre soneto, né? Então, vai lá, pesquisa. Cruz de Souza, Olavo Bilac, eu já falei Drummond. Gente, bastante gente. Eu pensei que você gostasse de Fernando Pessoa. Agora Fernando Pessoa, outro que fez sonetos. Sim, mas quando eu falo de sonetos, não, claro, eu gosto muito de Fernando Pessoa, bacana, recomendo. Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso. Mas quando eu falo de sonetos, e como a gente está indo para o final da aula, eu quero trazer para vocês um dos meus favoritos da Floribela Espanca, que é olha, antes de colocar na tela, imagina um texto chamado Fanatismo. O que seria o fanatismo? Você está tão vidrado em algo, está tão apaixonadamente preso em alguma coisa, que você não consegue olhar para outro momento, ou seja, tudo para você é aquilo. Então, quando eu penso em fanatismo, eu penso nisso. E ela conseguiu resumir nesse soneto essa ideia. Então, olha, gente, vá atrás de tudo da Floribela Espanca e depois, por favor, se aprofunde muito mais nesse soneto e em outros poemas dela, que ela não fez só sonetos, né? Professora, vou ler. Vamos lá, bacana. Quero ver. Fanatismo. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Fanaticamente apaixonado. Você pegar uma pessoa e falar que a pessoa é o Deus para você é muito bonito. É perigoso também. Perigoso, claro. Mas, gente, olha, a gente tem que diferenciar, separar as coisas. É um poema muito maravilhoso, um poema bacana. Olha a força que esse amor tem para essa mulher, né? Minha alma de sonhar te anda perdida, ou seja, de tanto vagar por aquela paixão, ela está perdida nisto. Então, e você, querido aluno? Você também é capaz de fazer poemas. Olha, nós mostramos poemas do século XVI e essa Floribela Espanca é do século XX já, ou seja, da mesma época dos pais de vocês, né? Da nossa época, né? Sim, a Floribela Espanca, está chamando a gente de velho, né? Não, a gente só tem conhecimento, mais experiência. Né? Então, gente, olha só, o seu professor agora ele vai ter várias atividades para propor para vocês desenvolverem, passeios pela sala de leitura, elaborar sonetos, ler outros sonetos, pesquisar, sigam a estrutura que foi proposta por ele. E, professora Tayana, muito obrigado por conversar comigo. Eu que agradeço, achei maravilhoso o poema que você escolheu e até faço um link aí com o Vinícius de Moraes do Amor Total, viu? Esse que você acabou de ler. É que eu não lembro de nenhum verso dele, mas olha... Amo-te loucamente e tal, então também está muito envolvido. É verdade, tem uma relação. E o de fidelidade também. Sim. Porque tem uma hora que ele fala assim, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no pensamento. É um verso maravilhoso que ele fala, mesmo tendo as coisas mais bonitas no mundo,
Apenas pensar na mulher amada me encantará mais. No caso, que é o Vinícius de Moraes, o lírico masculino, né? Mas basta pensar na pessoa amada, que não importa qual encanto aconteça. O que importa é que eu vou lembrar de algo bom e ser fiel a este amor. Muito bonito. Maravilhoso, amei o passeio. Gente, então é isso. Foi esta a aula de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu.